Preguiça. Quem já não tem isso ou quem não está tendo agora neste momento em que você está assistindo o vídeo? Você sabia que a preguiça, embora presente dentro de nós, ela pode ser um grande impeditivo para o nosso crescimento espiritual? Olá, eu sou o Paulone, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, você já sabe, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo. Vídeo rápido, falando de como nós podemos superar um pouco esse mal que nos aflige para que possamos ter uma vida com Deus de um pouco mais qualidade. Preguiça não é apenas aquilo que você sente como um estado de moleza ou naquela segunda-feira de manhã que você sai de um domingo abençoado e você tem aquela preguiça de ir trabalhar, ou você está no fim de semana, você tem aquele desconforto e aquela falta de disposição para fazer as coisas mínimas, como ir ao mercado, como fazer coisas importantes. Não é apenas disso que eu estou falando. Existem níveis de preguiça que estão associados a vários fatores. Nosso cansaço, estresse, estafa, também relacionado a problemas emocionais, depressão. Ou tem pessoas em que a preguiça é o padrão normal, é aquilo que a pessoa faz naturalmente ou deixa de fazer naturalmente no caso. Enfim, várias formas da preguiça se manifestar. E quando nós analisamos o que as escrituras têm a nos dizer sobre a preguiça, nós podemos ver que geralmente a preguiça ela é colocada como algo negativo. Negativo porque as escrituras elas nos apontam para um sentido de nós trabalharmos, produzirmos, remirmos o tempo. Por exemplo, Paulo falando aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 11 a 12, ele diz assim: "Porquanto ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. E a estes tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão." Então, aqui o problema é a preguiça relacionada ao trabalho, algo relacionado também ao que nós chamamos de vadiagem. Lá, na sabedoria do Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, textos clássicos de Provérbios 6, 6 a 11. "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade com um homem armado." Aqui a sabedoria do Antigo Testamento, ela nos diz que a preguiça pode estar relacionada também à nossa miséria. Miséria até em termos econômicos. Enfim, a preguiça é algo sério, não é brincadeira, não é coisa natural nem normal que aconteça para nós que cremos em Jesus Cristo, para nós que estamos no caminho do discipulado. O esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho são fatores fundamentais. Nós não estamos numa esteira automática onde nós somos levados de forma passiva por essa jornada. Não, a Bíblia nos coloca até linguagens de esforço bem grandes. Carregar a cruz, passar pela porta estreita. Enfim, dentro de tudo isso, nós podemos considerar que, por vezes ou frequentemente, nós levamos a nossa vida espiritual de forma muito preguiçosa. Ou seja, ora dando ênfase nas coisas mais materiais, nas nossas necessidades físicas, econômicas e deixando para o lado, de uma forma até preguiçosa, negligente, as nossas tarefas espirituais, ou não tendo nem sequer a disposição de você pegar a Bíblia e ler, de você devotar um mínimo tempo que seja para orar, e você pensando nessas disciplinas, você já sente aquele cansaço e aquela preguiça, e você prefere fazer qualquer outra coisa que não você ter um momento de relacionamento com Deus. Enfim, nós não temos milagre ou pílulas mágicas para você curar o problema da preguiça, mas algumas dicas que a gente pode dar. Em primeiro lugar, coloque na sua lista de prioridade aquilo que realmente
importa e é importante. Pode parecer algo repetitivo eu falar isso para você, mas tudo isso parte da nossa necessidade de estarmos juntos e tendo uma comunhão com Deus. E a partir dessa necessidade nós entendemos que a vida com Deus é algo extremamente prioritário. Quando nós ficamos apenas focados naquilo que nós estamos fazendo em termos normais e ordinários nesse mundo, nós nos desconectamos a um propósito maior de Deus para as nossas vidas e cujo propósito tem reverberação dentro da nossa rotina. Deus é importante para você? A palavra de Deus realmente tem um valor que você diz que tem? Agora é hora de colocar isso em ação. Se você realmente crê que a palavra de Deus está no centro de todas as coisas, se você crê que Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor, saber da sua vontade e comunicar-se com Ele é um aspecto muito importante que talvez, tendo essa consciência, você tenha menos preguiça de você ler a Bíblia, de você orar, de você louvar ao Senhor. É lógico que nós precisamos pedir isso a Deus. As disciplinas espirituais não são feitas pela nossa força, porque a nossa inclinação mais natural é de simplesmente não fazermos nada disso e buscarmos coisas que nos dão realmente mais prazer. E ler a Bíblia, vamos ser sinceros, não dá um prazer, vamos dizer assim, físico. Orar é algo que pode ser muito difícil às vezes. E você tem muitas outras coisas que fazem competição com esses momentos. Mas você saber que ter esse instante com Deus e que esse instante com Deus te edifica, te torna uma pessoa melhor, te torna um crente mais maduro, talvez isso te ajude a escalonar melhor as prioridades dentro da sua rotina e aí sim, a preguiça ela vai sendo administrada e talvez deixada para outras coisas menos importantes. O segundo ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: será que eu estou lendo a Bíblia, orando, desempenhando as minhas disciplinas espirituais da maneira correta? Ou seja, será que a minha experiência de leitura da palavra de Deus está sendo uma experiência cada vez mais agradável, cada vez mais útil, cada vez mais, vamos dizer assim, prazerosa? Porque a leitura, meus amados irmãos, ela pode ser ela própria um fator de dificuldade. As pessoas não estão acostumadas a ler, por isso ler a Bíblia já dá aquela dor de cabeça, você já fica com preguiça antes de você pegar a Bíblia para ler. Então, o problema, muitas vezes, não é apenas um problema espiritual, mas pode ser um problema de você ter que aprender a desempenhar certas disciplinas espirituais. Orar, você não nasce orando desde o ventre da sua mãe, e ler a Bíblia, você não nasce com essa disposição de forma natural. É lógico que tem pessoas que gostam de ler e outras pessoas que não gostam, mas o meio termo e o geral que acontece é que as pessoas precisam aprender a criar um hábito, criar rotinas de leitura. E uma dica muito importante que eu posso dar para você: comece com doses pequenas todos os dias. Porque a atitude de você diariamente ler o texto bíblico, mesmo que seja em porções pequenas, mas todos os dias, pode te ajudar a construir uma rotina que se transforma em um hábito. E quando a leitura da palavra de Deus e também orar se tornam um hábito, aí você começa a desempenhar essas atividades espirituais com muito mais facilidade e desenvoltura. Então, no começo, pode ser que você tenha que ter aquela luta contra a sua preguiça, mas estabeleça, faça um propósito com você mesmo, uma decisão diante de Deus. Peça a Deus que te ajude. Ó Deus, me ajuda a me concentrar em tais momentos do dia para ler a tua palavra, para ouvir o que o Senhor quer dizer e para também orar e expressar aquilo que eu estou sentindo diante do Senhor. É muito importante você forçar, e aí também é muito importante você ter a boa disposição e ao mesmo tempo pedir que o Espírito Santo te ajude nessa tarefa. Nada é de graça, nada é fácil.
Jesus, ele nos salvou sem requerer de nós o preço devido. Mas, uma vez salvos, nós temos responsabilidades, nós temos o custo do discipulado a pagar com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, e a preguiça pode ser algo que vem atrapalhar e muito o nosso crescimento espiritual. Terceiro ponto, e aqui é um ponto que eu quero encerrar para você poder pensar mais coisas. E se você tiver mais soluções, mais opiniões, eu já convido você a colocar aqui nos comentários o que você pode fazer para superar a preguiça, principalmente para ler a Bíblia e orar. Coloque aqui nos comentários, porque aí você vai nos ajudar a ampliar a discussão. Mas o terceiro ponto, e um ponto também muito importante, é o seguinte: crie formas criativas para você poder desempenhar, exercer, praticar essas disciplinas espirituais. O convencional, pessoal, é pegar a Bíblia, você tá num lugar silencioso, com uma música de fundo talvez, e você lê, pegar suas canetinhas, fazer as marcas, pegar o seu diário espiritual e fazer as suas anotações. Esse é o convencional, mas, a bem da verdade, muita pouca gente tem tempo para fazer isso. Então, se por um lado, ler a palavra de Deus e orar são coisas essenciais e inegociáveis, e por outro você tem grades muito fechadas dentro da sua rotina para você, de forma confortável, desempenhar e exercer essas disciplinas espirituais, busque formas criativas. Você, por exemplo, gasta muito tempo no trânsito. O trânsito tira a nossa paz, não é? Quem gosta de trânsito? Para mim, trânsito é uma das piores coisas que existem. Mas o que eu faço, por vezes, eu deixo lá a Bíblia em áudio. Eu estou escutando a palavra de Deus. Eu coloco uma pregação, ou ao dirigir, ao me locomover, eu estou pensando em pessoas, em situações, e mesmo com o olho aberto. E olha só, você que vai orar dirigindo, faça de olho aberto, porque não tem nada a ver, olho fechado, olho aberto, isso daí é relativo. O importante é você estar com o coração concentrado no Senhor e falar com Ele. Mas eu estou lá orando por necessidades que estão lá urgentes, por exemplo, eu lembro de alguém, enfim. Você precisa fazer com que a leitura bíblica, o meditar na palavra de Deus, você assimilar a vontade de Deus e você falar com Deus estejam de forma cada vez mais diluída também dentro de uma rotina muito ocupada e muito atarefada. Quer uma dica? Por exemplo, nós estamos produzindo de forma diária um CPD, que é um capítulo por dia. São vídeos diários que você pode assistir aqui no YouTube, você pode também ter acesso em podcast, buscando em qualquer agregador um CPD. Tem 15 minutinhos todos os dias, onde eu leio um capítulo da Bíblia em sequência, né? Os episódios são sequenciais e eu faço uma breve reflexão. Cara, você tá lá no metrô, você tá na sua rotina de deslocamento, principalmente em cidades, em centros urbanos bem abarrotados de pessoas, com logísticas difíceis, você tá lá ouvindo, você tá pensando, ao mesmo tempo você pode estar orando. Então, pense em formas criativas de você fazer isso. Eu, às vezes, faço o seguinte, às vezes eu tô com a dificuldade de orar, de me concentrar, eu escrevo as minhas orações. É verdade, eu tenho vários cadernos, né, que são, na verdade, diários anuais, por exemplo, esse é o meu diário de 2023, em que quando eu tenho dificuldade de organizar as ideias até para orar, eu tô lá escrevendo em forma de oração. É a forma criativa que eu achei para me comunicar com Deus. Você pode fazer isso, você pode pensar em outras maneiras. Usa o seu poder criativo para que você possa servir ao Senhor e assimilar dentro da sua rotina coisas importantes, disciplinas fundamentais, que é ter um contato direto e diário com a palavra de Deus e um contato direto e diário em conversa com Deus, que é a oração. A vida espiritual, meus amados irmãos e irmãs, é algo que, se nós formos definir, é relativamente simples. É você estar na jornada de aprendizado e de discipulado com Jesus Cristo,
Mas o que torna difícil não é as coisas que nós temos que fazer para nós crescermos espiritualmente. Muitas vezes é o que vem nos atrapalhar. E a preguiça, aquela moleza, aquela falta de vontade, muitas vezes tira a nossa paz, nos traz aquele sentimento de culpa depois, porque nós não aproveitamos talvez a semana inteira para ter um contato com Deus, e você vai domingo já com aquele coração pesado de não ter orado, de não ter lido a Bíblia. E por isso mesmo nós precisamos tratar com essas simples coisas. Por exemplo, você não deixa de trabalhar porque você tem preguiça. Por quê? Porque se você não trabalhar, você não vai ter recursos para se sustentar. Às vezes nós precisamos ser tensionados em saber qual que é a prioridade daquilo que nós temos que fazer, em saber qual que é a importância para nós daquilo que nós tensionamos fazer. E nós pensarmos em leitura bíblica, oração e todas as outras disciplinas espirituais, como por exemplo a comunhão, ir para a igreja, servir a comunidade cristã. Tudo isso passa por uma conscientização que nasce da própria ação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. E muitas vezes, para falar bem a verdade, nós precisamos pedir a Deus que Deus nos ajude a administrar esse sentimento que sempre estará dentro de nós, sempre será uma tendência natural do ser humano ser preguiçoso. Mas Deus nos ajudando e nós também tendo a vontade de superar isso para termos uma vida muito mais abundante diante do Senhor, aí você vai poder muito bem vencer a preguiça, conhecer mais a Deus e ver isso como fruto dentro da sua vida, na vida como um todo, na vida dentro da sua rotina, dentro da sua família, a sua vida espiritual, tudo. Administrar a preguiça é o que nós realmente precisamos fazer. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado um pouco. Lógico que eu não vou dar respostas peremptórias, porque administrar essas coisas é muito particular. Mas não se esqueça que a preguiça, por um lado, é um inimigo para o nosso crescimento espiritual, mas por outro, nós precisamos arranjar meios para superar isso que está lá latente dentro do nosso coração. Qual que é a sua forma de vencer a preguiça? Coloca aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus.